Boa tarde, caros estudantes. Nós vamos começar nessa videoaula a estudar o oscilador harmônico quântico. Então, nesse caso aqui, nos interessa resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para potenciais do tipo kx² sobre 2. Basicamente, o potencial do sistema massa-mol, né? Mas o potencial do oscilador harmônico ele é importante, na verdade, fundamental em uma série de aspectos dentro da física e na mecânica quântica particularmente também, porque como é a primeira ordem, né, de uma expansão de um potencial, primeira ordem quadrática da expansão do potencial, em muitos casos você tem interações complexas em que você pode aproximar o teu problema para o problema de oscilador harmônico, né? Então aqui nós vamos tratar o oscilador harmônico unidimensional. Esse potencial então ele é o V de x, né? Uma parábola, que, como eu disse, essa parábola na verdade ela pode ser uma expansão, né, em segunda ordem de qualquer outro potencial em torno desse ponto zero aqui. A newtoniana clássica, né, ou seja, a energia mecânica desse sistema, P² sobre 2m mais m ω² x² sobre 2, onde aqui nós estamos escrevendo a frequência angular ômega, é raiz de k sobre m, né? Então, ω² dá k sobre m, então kx² sobre 2. Parece essa forma habitual de escrever o oscilador harmônico. Nós vamos trabalhar aqui na representação de Schrödinger, né, inicialmente, tirar soluções independentes do tempo via equação de Schrödinger. Então, tomando, né, o P operador como sendo menos IH² d dx, nós obtemos a newtoniana na forma quântica, né, como sendo menos h² sobre 2m, d2 dx2, que é unidimensional. Nós vamos buscar a função de onda de posição, né? Então eu vou escrever como derivada total aqui, mais m ω² x² sobre 2, esse operador representando o operador de energia cinética, esse operador representando o operador de energia potencial. Então a equação de Schrödinger independente do tempo é h psi de x igual a um en psi n de x, né? Com esse hamiltoniano, então nós vamos ficar menos h² sobre 2m d2 psi de x dx2 mais m ω² x² sobre 2 psi de x igual a e psi de x. Pois bem, em princípio, uma vez definida a equação de Schrödinger, você resolve essa equação diferencial aqui de segunda ordem e obtém as funções de onda, as energias e etc., né? Nós vamos seguir um caminho diferente aqui, nós não vamos resolver esse problema via equação diferencial. Existe uma maneira quântica mais interessante, mais prática de resolver o problema do oscilador harmônico, mas só para lembrar que se você tiver classicamente, né, classicamente você tem um potencial parabólico, seu V de x, né? Dado assim, se você fornece energia mecânica para a partícula uma quantidade de E, então esse ponto e esse ponto aqui em que a energia total corta o potencial são os pontos de retorno do sistema clássico, né? Então você vai ter um x0, x1 aqui, que são os pontos de retorno, onde a energia cinética vai a zero, e a partícula oscila
entre esses dois pontos, que te dá a amplitude máxima negativa e positiva aqui da oscilação. Para uma E2, mesma coisa, né? Você vai ter outro ponto de retorno aqui, e aqui não existe restrição para a energia que você fornece no sistema de oscilador harmônico, mas como as oscilações aqui são do tipo cosseno de ômega t mais uma fase, né? As equações horárias para x. Quando você parte para o problema quântico, agrupando essa equação de Schrödinger, você tem menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2 psi de x, aqui eu posso escrever um psi n, né? dx2, agrupando ela do outro lado, tem mais v de x, nesse caso aqui, o próprio m ômega quadrado, próprio m ômega quadrado, x quadrado sobre 2, menos e de n, psi n de x igual a zero. Seria a equação diferencial a ser resolvida. Solução dessa equação diferencial aqui são os tais dos polinômios de Hermite. Polinômios de Hermite. Depois nós vamos ver esses polinômios, mas a gente vai chegar na geradora desses polinômios, né, de uma maneira algébrica. E as soluções que existem aqui, elas fazem sentido, né, sob o ponto de vista físico, se as energias E de n forem iguais a n mais meio h cortado ômega, que são as autoenergias do oscilador harmônico, do hamiltoniano do oscilador harmônico, tá certo? Então você pode resolver essa equação diferencial e obter essas autoenergias, onde n aqui são os números quânticos associados a esse oscilador harmônico, e eles valem 0, 1, 2, 3 e etc. Esse seria um caminho para você resolver através de equação diferencial. Nós aqui, como isso aqui é curso de mecânica quântica, é melhor a gente usar um método que ele tem um caráter mais fundamental, digamos assim, porque ele vai gerar um conjunto de operadores através do processo de solução dessa equação diferencial. Você constrói um conjunto de operadores que eles são úteis em diversos aspectos dentro da mecânica quântica posteriormente. Inclusive, por exemplo, na quantização do campo eletromagnético e para tratar outros sistemas e etc. Então, bom, essa aqui seria o resumo, né, do que seria uma solução da equação de Schrödinger. Então, essas energias aqui, você tem o teu potencial kx quadrado, né, o teu potencial parabólico. As energias, elas valem meio h cortado ômega, depois 3 meios de h cortado ômega, assim por diante. E as funções de onda são gaussianas multiplicadas por um polinômio. Então as soluções são os polinômios de Hermite vezes um conjunto de gaussianos. Nós vamos chegar a isso aqui, demonstrar isso aqui de uma maneira algébrica. De toda maneira, o resultado importante a gente já sabe, né? As energias do oscilador harmônico são quantizadas e não são contínuas, como você tem no caso clássico, e isso é uma consequência da equação de Schrödinger independente do tempo. Para a gente fazer um tratamento via operadores aqui para resolver esse problema, então nós vamos seguir um caminho diferente. Então nós temos a equação hamiltoniana desse problema, ela é do tipo p quadrado sobre 2m mais m ômega quadrado x quadrado sobre 2. Note que essas hamiltonianas tipo oscilador harmônico, elas são soma de dois quadrados, né? Isso aqui são constantes e aqui nós temos uma soma de dois quadrados. Então o que isso aqui sugere é que você possa, na verdade,
transformar esses operadores em outros operadores, como se fosse fazer esse quadrado aqui ser escrito como uma forma de um produto notável, no final das contas. Por exemplo, você quer x quadrado mais y quadrado, você poderia escrever isso, por exemplo, como x mais iy, x menos iy. Isso aqui vai te dar x quadrado mais y quadrado mais i xy menos i x menos i yx, mantendo a ordem aqui do produto, né? Se esses operadores aqui comutarem, por exemplo, então essa forma aqui é equivalente a essa forma aqui. Pode ser, essa é só uma ideia, né? Quer dizer, em princípio eu posso pensar em reescrever esse operador hamiltoniano de outras maneiras. Pois bem, quem estudou mecânica analítica sabe que são transformações canônicas, que é você redefinir o teu momento conjugado, as suas coordenadas, ou seja, redefinir o par canônico pxx, de tal maneira que você constrói uma nova hamiltoniana, que ela vai ter outra aparência, né? Mas quando você faz essa modificação dessas variáveis aqui, transformação canônica que a gente chama nas variáveis, você obtém uma outra hamiltoniana que muitas vezes facilita a solução do teu problema. Okay? A ideia aqui vai no mesmo caminho do que seria uma transformação canônica no sentido clássico. Tá? É claro que você não pode fazer qualquer coisa aqui porque as regras canônicas de comutação, da mecânica quântica, etc., têm que ser mantidas. Isso é uma questão. A segunda questão é que tem que ser útil o que você vai fazer, né? Transformar isso aqui em outras funções, em outros operadores, tem que ser útil para resolver o problema. Então, uma solução clássica, que foi uma solução conhecida na física, que foi obtida para retransformar o hamiltoniano do oscilador harmônico, é definir dois novos operadores. Então nós vamos definir dois operadores que são funções de x. Esses novos operadores são funções de x e p. A gente vai definir um operador A, que é para acertar as grandezas aqui, ele tem na frente essa forma, e ele é x mais i p sobre m ômega, tá certo? Esse operador na física vai ser chamado esse operador A vai ser chamado de operador de aniquilação. Quando ele atuar lá nos estados do oscilador harmônico, vai ficar mais claro porque ele chama de operador de aniquilação. O transposto conjugado desse operador, o x é hermitiano, o p é hermitiano, então ele vai tomar o menos aqui. Então você vai ter um outro operador, que vai ser o A', transposto dele, m ômega sobre 2h cortado, x menos i p sobre m ômega. Esse operador aqui a gente chama de operador de criação. Por que defini-los dessa forma? Como na sequência vai ficar claro que definindo os operadores dessa forma você consegue resolver a equação de Schrödinger independente do tempo do oscilador harmônico sem ter que resolver nenhuma equação diferencial. Basicamente vai surgir uma álgebra de operadores aqui que é suficiente, tomando essa álgebra e a lógica, claro, é suficiente para resolver o problema, sem ter que resolver essa equação diferencial ordinária aqui. Okay? Então, a partir dessa definição,
nós podemos inverter agora, né? Somar esses dois e diminuir esses dois, você vai ter x escrito em termos de A e A dagger e P escrito em termos de A e A dagger. Então nós podemos escrever x, que é somar A mais A dagger. Isso aqui vai dar H cortado ao quadrado sobre 2 M ômega, A mais A dagger. E para P, eu posso diminuir um operador do outro, né, que vai ficar positivo, daí vai tirar o x. O operador P, então escrito em termos desses operadores, ele vai dar I, raiz de M ômega sobre 2, menos A mais A dagger. É fácil mostrar isso, é só manipular aqui. Nós sabemos que o comutador de x com p, essa aqui chama relação canônica de comutação, né? O par canônico x e p é IH cortado. Isso é uma coisa que a gente vai usar também. Então, quando você está construindo, está definindo novos operadores, tentando construir uma álgebra, você vai sempre precisar determinar como que esses operadores comutam entre si, porque quando você for fazer manipulações vão aparecer comutadores, etc. E isso é sempre necessário você determinar como que são as regras de comutação entre esses operadores, se eles comutam, se eles não comutam, etc. Bom, evidentemente note que A e A dagger não são iguais, né? Então, esse operador A não é hermitiano. Significa que ele, por si só, não representa um observável físico. Tá? Então, vamos, para começar a construir a álgebra aqui, vamos determinar as relações de comutação. Então, vamos ver como é que ficam os comutadores. Primeiro que a gente tem que definir é A e A dagger. Então A dagger vai ser A dagger menos A dagger A, né? Menos A dagger A. Ambos têm esse termo em comum aqui, né? Então isso vai ficar o quadrado na frente. Então o computador de A com A dagger vai ficar M ômega sobre 2H cortado. E agora o computador, aqui o operador A é x mais IP sobre M com x menos IP sobre M. Então isso aí é um computador de soma, né? No fundo são 4 computadores que vão aparecer aqui, né? O computador de A com A dagger, posso escrever como M ômega sobre 2H cortado. O computador de x com x é zero, evidentemente. Nós estamos na representação de Schrödinger, edição fixa do tempo. O computador de P com P é zero também. Então vai sobrar dois computadores, né? O de x com menos IP sobre M e o IP sobre M com x. Então eu vou ficar com o computador de x menos IP sobre M. Aqui faltou M ômega, né? M ômega e M ômega. Aqui, né? X com IP menos M ômega mais um computador de x com de IP, esse com esse, né? Computador de IP sobre M ômega com X. Computador de X com P, né? Isso aqui são constantes, né?
I sobre M ômega menos I sobre M ômega, comutador de X com P e H cortado, que me leva aqui A com A dagger. Eu posso escrever M ômega, colocar em evidência as coisas ali, vezes menos I sobre M ômega, comutador de X com P, mais I sobre M ômega, comutador de P com X. Comutador de X com P menos comutador de P com X, né? Então, I vale H cortado. Então, comutador de A com A dagger, isso aqui corta. O H cortado corta com o valor desse comutador, o I vai multiplicar. Aqui tem duas vezes ele, né? Resulta 1. Certo? Então, isso aqui é um computador fundamental dentro dessa álgebra. A com A dagger igual a 1. Evidentemente, A dagger A igual a menos 1. Okay? Esse é uma das relações de computação fundamental dentro da álgebra do oscilador harmônico. Esses dois, né? Tem mais um grupo de osciladores de computadores óbvios aqui, que são essa relação. Evidentemente, A com A é igual a 0, eles comutam entre si. A dagger com A dagger igual a 0. Isso e aqueles dois lá. Então, reescrevendo aqui, ó, os nossos operadores A e A dagger, nos interessa agora escrever a hamiltoniana em termos não de x e p, da posição e do momento linear, mas escrever a hamiltoniana em termos desses novos operadores A e A dagger. Existem vários caminhos que você pode seguir. Você pode escrever diretamente isolando o x e o p, né? Introduzir aquelas relações que eu defini anteriormente para x e p da hamiltoniana que sai. Uma outra maneira é definir um produto aqui, ó, porque esse operador tem uma função especial também, o produto A dagger A. Então, se eu escrever A dagger A, isso aqui vai dar o quadrado desse termo que está aqui na frente, M ômega sobre 2H cortado, A dagger, né, que é x menos IP sobre M ômega, vezes A, que é x mais IP sobre M ômega. Note que era aquilo que eu tinha comentado no começo, né? Isso aqui é um produto notável, né? E aquela hamiltoniana do oscilador harmônico, ela tem um P quadrado sobre 2M mais um M ômega quadrado, né? Então, a dagger A é M ômega sobre 2H cortado. Agora vamos distribuir aqui. Isso dá x quadrado mais I xp, né? Sempre mantendo a ordem quando você está fazendo esses produtos, porque lembre-se que x e p não comutam, né? Sobre M ômega menos I px, né? Esse vezes esse. Sobre M ômega, que menos com I com menos I dá mais, né? Mais P quadrado sobre M quadrado, ômega quadrado. O que apareceu aqui no centro então, a dagger A vai ficar M ômega sobre 2H cortado, x quadrado. Isso aqui é I sobre M ômega, o computador de x com P. Certo? Mais P quadrado sobre M quadrado, ômega quadrado.
Então, esse termo aqui vale IH cortado. Então, escrevendo aqui A dagger A, vai ficar. Eu posso expandir agora, eu fico com M ômega x quadrado sobre 2H cortado mais menos H cortado sobre M ômega, que ele sai daqui, né? Mais P quadrado sobre M quadrado ômega quadrado. Desculpe, eu tenho que multiplicar aqui, né? Então, esse termo fica esse, aqui eu fico menos H cortado sobre M ômega vezes M ômega sobre 2H cortado. E o último termo fica mais M ômega sobre 2H cortado, 1 sobre M quadrado ômega quadrado vezes P quadrado. Esse termo corta, deu menos meio. Então eu posso escrever do lado de cá A dagger A mais meio igual a M ômega x quadrado sobre 2H cortado mais esse corta com esse, corta com esse. Então, mais P quadrado sobre 2H cortado M ômega. Se eu multiplicar agora tudo por H cortado, desse lado, e multiplicar por ômega, então aqui eu vou ficar com ômega quadrado e aqui eu vou ficar com H cortado ômega. Tá certo? Então o que eu vou obter é novamente a Hamiltoniana do lado direito, né? Que eu vou obter a Hamiltoniana do lado direito e vou ficar com H cortado ômega, A dagger A mais meio igual, então aqui vai ficar M ômega quadrado x quadrado sobre 2. E aqui P quadrado sobre 2M. Ok? Então, multipliquei aqui, né? Beleza. Então, essa aqui é a nova forma da Hamiltoniana, porque isso aqui é a Hamiltoniana antiga, escrita em termos de x e p. Essa Hamiltoniana transformada, escrita em termos agora dos operadores de criação e aniquilação. Então, o nosso novo H, agora, escrito em termos desses conjuntos de operadores, ele vai ser H cortado ômega. É sobre essa Hamiltoniana dessa forma aqui que nós vamos resolver o oscilador harmônico, mostrar que ele tem que ser quantizado, mostrar que os números quânticos têm que ser inteiros positivos e também determinar as funções de onda, né, do problema do oscilador harmônico unidimensional, certo? Só para adiantar, esse operador aqui, a dagger A, normalmente não se carrega ele diretamente assim, você define um novo operador
que a gente chama N, é igual a dagger A. Note, isso aqui é operador. Às vezes as pessoas fazem alguma confusão e acham que isso aí já é um número quântico N. Não, isso aí é um operador. Então a newtoniana fica N mais meio H cortado ômega. Então é sobre essa newtoniana você, usando álgebra de operadores, a lógica da mecânica quântica, é possível resolver o oscilador harmônico sem ter que passar por nenhuma equação diferencial. Certo? Então, nessa aula eu vou parar aqui, na próxima aula nós vamos trabalhar com esse operador para definir, para tirar as soluções, né, do problema.